Boa noite, tudo bem? Mais um dia, estamos aqui, dia 19 de novembro, faltando aí um pouco mais de 40 dias para começarmos um novo ano, 2022 chegando, Natal já nas portas, e a gente continua firme aqui no propósito diário de falar com vocês sobre sabedoria para um novo ano, sabedoria para a sua vida, sabedoria para os seus projetos, sabedoria para a sua espiritualidade, sabedoria para você tomar decisões certas, para a sua família e para a sua história, para a sua jornada. E nós estamos extraindo sabedoria do livro de Salmos. Hoje é dia 19, nós vamos ler um pouco sobre Salmo 19. Não é o 119, que é muito grande, mas nós vamos ver um pouco sobre o Salmo 19 e vamos estar junto aqui alguns minutinhos para você já começar um fim de semana abençoadíssimo. Dulcivânia, Deus te abençoe. Manda aviãozinho aí para um pessoal, para a gente trazer mais gente para cá, tá bom? Vai ser uma alegria estar ouvindo feedback de vocês, ouvindo aqui algumas considerações de vocês. Eu recebo sempre mensagens depois que terminam as lives e é bem legal, Salmo 19, ele é bem conhecido de todos. Salmo 19 é um salmo muito recitado, muito lido, muito pregado. E ele começa dizendo: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Eu estou lendo a versão na linguagem de hoje. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras e não ouve nenhum som. Não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro. E as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre, como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem, assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor, minha rocha e meu defensor. Salmo 19. Vamos ver um pouco de sabedoria nesse salmo, vamos extrair sabedoria do Salmo 19. Não é uma pregação, é uma reflexão. É a gente pensar um pouco, refletir um pouco sobre o que há de pérola dentro desse texto. O que há de ouro nesse texto. O que há de valor nesse texto. O que há de ensino para a gente. Davi, que é o escritor desse salmo, que é o autor desse salmo, Davi está recitando aqui uma composição para um regente, para que esse regente transforme em música. E esse salmo, ele vem depois de uma série de salmos, de 18 salmos, né, na verdade, onde alguns deles, a maioria deles, os antecessores a este, Salmo 19,
falam de um Davi, demonstram um Davi chateado, preocupado, questionador, cobrando a Deus respostas, pedindo a Deus socorro, e a partir do Salmo 17, 18, ele vai aliviando, ele vai ficando mais leve. Dá uma olhada aqui nos meus vídeos anteriores e você vai ver o que eu estou dizendo. E quando chega no Salmo 19, Davi ele tem uma postura interessante. Ele começa a perceber, ele começa a extrair ensinamentos de tudo que Deus fez. E não é incomum isso em Davi. Lembra do famoso Salmo 23, onde Davi ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, faz-me descansar em pastos verdejantes. Davi ali no Salmo 23 ele está falando do que ele vê. Ele era um pastor de ovelhas, ele está apenas verbalizando o que ele via no dia a dia, pastos verdejantes, ovelhas sendo cuidadas por um pastor. E ele representa, e ele recita isso, ele verbaliza isso. Da mesma forma que Davi ele está falando, os céus anunciam a sua glória, e nos mostra aquilo que suas mãos fez, ou na versão mais tradicional, diz: o firmamento anuncia a obra de suas mãos, cada dia fala dessa glória, não há discurso nem palavras, não se ouve som nenhum, no entanto a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, ou seja, o mundo inteiro tem um céu acima de si. E eu acho lindo algo que está permeado em todo esse salmo e que ele expressa com palavras exatas em alguns momentos, que é os teus ensinamentos. Davi aqui ele está aprendendo com o céu, tanto que ele usa esse termo, né? O céu anuncia, o céu declara, o céu está falando algo. O firmamento também anuncia, o firmamento demonstra, nos apresenta a obra das suas mãos. Está entendendo? Davi está extraindo do que ele está vendo ensinos de Deus para a vida dele. Existe um provérbio que é o Provérbios capítulo 3, versículo 6, que diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer a Deus não é panteísmo. Panteísmo é uma linha religiosa, uma linha filosófica, uma postura religiosa que diz que tudo é Deus. Não estamos falando de panteísmo. Nós estamos falando aqui de perceber a ação de Deus em tudo que envolve a nossa vida. Perceber lições de Deus em tudo que envolve a nossa vida. Perceber ensinamentos, extrair aprendizados em tudo que envolve a nossa vida. A palavra de hoje, a chave de hoje, como eu tenho dito, todo dia eu trago uma chave de sabedoria de Salmos, e a chave de sabedoria do Salmo 19 é aprendizado. Aprender. Ninguém é tão inteligente que não possa aprender, e ninguém é tão burro que não possa ensinar. Então você precisa demais aprender o que Deus está falando, o que Deus está demonstrando. Você precisa aprender os sinais. Você precisa interpretar os sinais. Você precisa andar sempre com o radar ligado no seu dia a dia. Porque se você entende que a sua vida é uma vida que está diante de Deus, é uma vida espiritual também, Deus ele pode se manifestar, Deus pode falar contigo, Deus pode te dar sinais, orientações, e que você precisa estar atento para isso. Eu gosto de aplicar esses ensinos de sabedoria para empreendedores, para pessoas que querem desenvolver uma mentalidade saudável, uma mentalidade mais organizada, um mindset mais evolutivo, né? Crescer a sua mentalidade, e principalmente para quem quer ter uma espiritualidade saudável. Ô Dulcinalva, que bom que Deus, Dulcivânia, que bom que Deus falou contigo mais cedo sobre isso.
Que bom demais, muito bom. Falando para empreendedores, falando para pessoas que querem entregar algo para o mundo, para a sociedade, soluções tecnológicas ou não, abrir negócios para suprir uma necessidade da sua cidade, do seu bairro, da sua rua, criar um projeto para resolver um problema. Você que quer empreender, quer ser um empresário, uma empresária para suprir a sua família. Da mesma forma que Davi percebeu sinais de ensinamentos de Deus ao redor dele, nos céus, no sol, na lua. Da mesma forma que ele extraiu sinais, ele percebeu sinais e extraiu aprendizados, ele refletiu, ele filosofou, ele entendeu, ele discerniu. Da mesma forma, um empreendedor, ele precisa estar atento a tudo que está ao seu redor. Um profissional precisa estar atento a tudo que está ao seu redor. Olha o que eu vou te dizer que você talvez nunca tenha ouvido. E eu já disse aqui uma vez que eu pretendo em breve lançar uma série aqui de vídeos ou até um curso online, alguma coisa assim, uma mentoria, para falar sobre curiosidades da Bíblia que você talvez nunca tenha ouvido ou até bases da Bíblia que você nunca tenha sido apresentado. Por exemplo, falando sobre estar atento ao redor. No Antigo Testamento existia o ofício de profeta. Profeta não era somente não era um ministério como é apresentado já no Novo Testamento, já no período da graça, mas um profeta era um ofício. Profeta era uma atividade. Profeta era um cargo dentro do palácio, era um cargo dentro das sociedades. Profeta era algo de respeito, de valor, e inclusive existia escola de profetas. E sabe qual era a principal atividade do profeta? Você vai dizer, claro, era profetizar. Não exatamente. Não exatamente. Humberto, meu amigo, que saudade! Que bom te ver aqui, cara. Obrigado pela sua presença aí. O cargo de profeta, a função de profeta no Antigo Testamento não era somente um ministério, mas a principal atividade dele não era profetizar, inclusive, por mais louco que pareça. A principal atividade dele, a principal atividade do profeta era estar atento ao que estava acontecendo no seu tempo e no seu espaço. No lugar que ele estivesse, ele observando o que está acontecendo ao redor, ele tinha a capacidade de discernir o que iria acontecer. Está entendendo? Por exemplo, haviam reis que às vezes demonstravam uma capacidade profética. Rei Asa, por exemplo, em 2 Crônicas, ele diz o seguinte, ele vira para os seus assessores e declara a seguinte palavra: já que temos paz em redor, vamos construir muros, trancas, portas e ferrolhos. E o texto diz que ao realizarem isso, ao empreenderem isso, foram prósperos, conseguiram fazer o que se propuseram a fazer. Parênteses, prosperidade na Bíblia não é dinheiro, não é riqueza, não é absolutamente nada disso. Prosperidade na Bíblia é você querer fazer algo e conseguir fazer, só isso. Tanto que esse texto deixa claro esse conceito. Eles intentaram construir o que o rei falou e prosperaram nisso. Ou seja, se você pensa em casar e casa, você prosperou em casar. Se você pensa em fazer uma faculdade, entra e conclui a faculdade, você prosperou nisso. Você teve uma prosperidade, né, no que você intentou fazer. Se você ao longo da vida constrói a vida que você sempre quis, que Deus mandou você construir, que você sempre almejou, você prosperou nisso. Se isso inclui dinheiro ou não, tem nada a ver. Dinheiro é uma pequena peça. Dinheiro é um pedaço disso. Prosperidade não é dinheiro. Isso é como se fosse o poste fazer xixi no cachorro. Dinheiro não é prosperidade. Ele fala, dinheiro faz parte de prosperidade.
Mas tem gente que é próspera e não quer dinheiro. Tem gente que é próspera, mas decidiu doar tudo e viver uma vida simple life, uma vida simples, tranquila, e é próspero nisso. Tá entendendo? Foi só um parênteses. Fecha parênteses agora. O rei Asa, ele teve ali uma tarefa, ele teve ali uma atividade, ele teve ali uma aplicação de profeta, porque ele percebeu o que estava acontecendo ao redor, agiu em prol disso, e isso gerou benefícios para todo o povo, toda a cidade ao longo de muitos tempos. E os profetas tinham essa capacidade de perceber o que estava acontecendo ao redor. Então, Davi, ele está fazendo isso aqui no Salmo 19. Davi, ele está percebendo os céus, percebendo os ventos, percebendo a lua, percebendo o sol, percebendo a natureza, e ele declara. Os céus declaram a glória de Deus. Eu estou vendo a glória de Deus aqui, eu estou aprendendo com isso. Eu estou percebendo isso, eu estou sendo impactado por isso. E voltando ao empreendedor, o profissional, aquele... Eu entendo, gente, porque olha só, talvez as pessoas fiquem confusas por que eu misturo, trago ensinamentos extraídos da Bíblia para empreendedores, para quem quer desenvolver a mente. É porque eu entendo que tudo está na Bíblia, e a Bíblia é feita... A Bíblia é um livro completo para um ser humano completo. A Bíblia tem resposta para tudo, ensino para tudo, é só você saber ler, primeiro querer ler, e depois saber ler e trazer isso para a sua vida. Não é à toa que é o livro mais vendido de toda a história desde sempre. Não é à toa que tem bilhões de pessoas que utilizam a Bíblia todos os dias. Não existe comparativo, não existe fonte de informação, não existe um códice, não existe uma enciclopédia, não existe um YouTube, um Facebook, nada que supere a Bíblia. Em termos de consumo de conteúdo, de leitura, não existe. Então ela serve sim para empreendedores, ela serve sim para quem quer viver uma vida mais evoluída, transformada. E se você não é cristão, guarda o seu preconceito um pouquinho e tenta dar uma olhada nesse livro como uma fonte de sabedoria e ensino para a sua vida. O empreendedor, como eu disse, o ponto que eu parei foi: o empreendedor ele precisa também aprender a observar ao seu redor, desde o micro até o macro. Se ele tem um projeto, se ele é um empreendedor, alguém inovador, que quer entregar um projeto para a sociedade, para o mundo, ele tem que aprender a ver o que está acontecendo no mundo. Ele precisa estar atento às oportunidades, ele precisa estar atento ao que ele pode apreender com o que está acontecendo. Senão ele vira uma ilha, senão ele fecha-se em si mesmo, ele vira uma ostra, pior ainda. Para você que quer desenvolver a sua mentalidade, para você que quer ter um mindset alinhado, saudável. Por que eu digo saudável? Nós sabemos que o mal do século está aqui. São as doenças emocionais e mentais. A depressão, a ansiedade, suicídio, as fobias, as neuroses, tudo isso é problema dos tempos de hoje. Então, se você tem a possibilidade, a clareza, a inteligência, a vontade de ter uma mentalidade mais saudável, procure modos de manter a sua mentalidade saudável. Como é que se faz isso? Primeiro, vamos por exclusão. Eu tenho um parente que todo dia vê esses jornais, né, esses telejornais, ainda vê TV, para começar. Ele ainda vê TV, ela ainda vê TV. E pior, gosta de ver esses jornais que são os alertas, né? Cidade Alerta, Mundo Alerta, São Paulo Alerta, é tudo alerta, é uma desgraça só. E esses jornais parecem aquele... Não sei se você vai lembrar, se você tem a idade que eu tenho, mas na minha época tinha um jornal chamado O Povo. Era um jornaleco que vendia toda a banca de jornal, mas só tinha desgraça, atrocidade, morte, só loucura. Só doideira. Lembra do Silvânia? Lembra? Só porcaria. Hoje tem a versão de televisão mais bonita, mais soft, mais moderna, mas é a mesma porcaria. Quem vê esses programas, esses jornais todo dia, acha que o mundo está acabando. Acha que o mundo é feio. Acha que o Rio de Janeiro é um desespero. Na época que eu era executivo de multinacional, eu vivia viajando, e quando eu chegava nos locais, falavam comigo: você veio do Rio? Rapaz, como é que tá lá?
Era um senso de desespero, de medo. E é muito engraçado. Então, para você ter uma mentalidade saudável, para começar, para de ver o que vai manchar a tua mente. Eu tô com a camisa branca, tá? Tô com a camisa branca. Se eu viver andando numa carvoaria, onde, né, mexe com carvão, faz carvão, ensaca carvão, como é que vai ficar minha camisa? Vai ficar embaçada rápido. Claudinha, que alegria te ver, Claudinha. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Que bom te ver, que bom, que alegria. Ganhei um dia te vendo hoje. Se eu entrar numa carvoaria, minha camisa vai ficar no mínimo manchada. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Se você quer ter uma mentalidade saudável, mas você vê os alertas, cidade alerta, não sei o que alerta, cara, vai ficar tudo manchado. Se você quer ter uma mentalidade saudável, mas só anda com pessoas que falam besteira, falam piadas de duplo sentido, falam palavrão o tempo todo, sacanagem o tempo todo, besteira o tempo todo, como é que vai ficar a tua mente? Contaminada com isso, manchada com isso. Então, para começar, se você quer ter uma mentalidade saudável, se afasta, começa pela exclusão. Depois, traz a inclusão. Isso aí é regra de mentalidade, de mindset. Tá? Não sou coach e não estou querendo falar sobre coaching. Apesar de eu atender coaches, aconselhar e profissionalmente também atender coaches na minha área de trabalho, que é a área de comunicação, mas eu não sou coach não. Agora, e os coaches que eu atendi, ou aconselhamento ou profissionalmente, mais confusos do planeta, mais confusos do que achado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você quer ter uma mentalidade saudável, você tem que começar pela exclusão, ou seja, tirar o que te faz mal. Depois você inclui. Não, eu queria começar a ver coisa boa. Mas se você ver coisa boa com coisa ruim junto, mistura tudo. Continua tudo manchado, confuso. Aí você começa a ter aquelas mentes confusas. Você é aquela pessoa com a mentalidade confusa. Eu não sei o que eu quero, não sei o que eu faço, não sei para onde eu vou, não sei de onde eu vim. Dica para você então é exclusão de fontes de informação nocivas. Desde televisão, jornais, etc., até companhias nocivas. Companhias, pessoas que você convive, que não são da família, obviamente. Tá? E depois a gente começa a fazer a inclusão. Mas voltando a Davi ele está aqui falando do céu, Salmo 19, para quem chegou agora, não é pregação, estou falando sobre sabedoria dos salmos para a nossa vida, para 2022, para finalizar esse ano bem, mudar alguma coisa ainda esse ano, tomar atitudes ainda esse ano. E a chave que a gente está falando aqui de sabedoria do Salmo 19 é aprendizados. Aprendizados. Davi ele está falando de aprendizados aqui. Ele está falando para Deus tudo que ele tem aprendido com Deus. E voltando então à mentalidade saudável, Davi ele para debaixo de um céu aberto, numa noite agradável, com lua e estrelas expostas, e ele começa a aprender com isso, ele começa a refletir sobre isso, começa a elocubrar sobre isso, e vai aprendendo. Ele faz isso com... a sensação que eu tenho, e os historiadores falam um pouco sobre isso, eu acho que ele passou a noite nessa contemplação, a ponto de chegar no outro dia, e ele vê o sol nascer. E aí ele fala do sol aqui no Salmo 19. Que o sol nasce, o sol se põe, que quando o sol nasce é como se fosse um noivo feliz aparecendo, como se fosse um atleta doido para começar a correr a sua competição, e nada consegue fugir do sol, o sol cobre toda a terra. É isso que ele está dizendo. Ele está aprendendo com isso. Então Davi, ele está como alguém que quer ter uma mentalidade saudável, se nutrindo de coisas boas. Natureza, isso já é provado cientificamente. Se você parar na praia e ficar olhando para o mar, isso já começa a mexer com você, já começa a te trazer uma calmaria, começa a aumentar a ocitocina, dopamina, serotonina, e vai diminuindo hormônios que geram estresse. Está entendendo? Não somente pelo movimento das ondas, pela infinitude do horizonte, mas porque você começa a refletir, a se acalmar, você começa a se perceber.
Então eu te encorajo, eu te incentivo, eu te motivo a fazer isso. Se você quer ter uma mentalidade saudável, um mindset alinhado com as suas emoções, alinhado com as suas metas, com os seus interesses, se você quer ter um mindset assim, comece a limpar o que é nocivo, a excluir o que é nocivo e a incluir o que é saudável na sua mente. Excluir o que é nocivo. TVs, programas esquisitos, companhias nocivas, pessoas nocivas, ambientes nocivos, inclusive, se você quiser ser mais radical, até um emprego nocivo, um emprego tóxico. Mas eu não posso perder o emprego. Você não pode perder a sua saúde. Você não pode perder a sua vida. Você não pode perder a sua alma. Você não pode perder a sua dignidade. Você não pode perder seus princípios e seus valores. Agora, um emprego, você sai e você entra, cara. O mundo não acaba com isso. O mundo não vai acabar por causa disso, melhor dizendo. Mas se você quer ter uma mentalidade saudável, exclua o que não te faz bem, tire do barco o que tem que ser jogado para fora e mantenha no barco o que é saudável. E começa a trazer para o barco que vai ajudar a remar. Tá entendendo? Para finalizar, eu sempre falo para empreendedores, para quem quer desenvolver a mente e, por último, para quem quer ter uma espiritualidade saudável, porque nós temos visto manifestações de espiritualidade que são, no mínimo, doentias, ou até deformadas, ou até manifestações de espiritualidade nula, não tem espiritualidade nenhuma. É algum tipo de êxtase mental, é algum tipo de anomalia coletiva, surto coletivo, é doutrina de homens, como diz a Bíblia, ou até de demônios. Por isso que eu quero falar sobre espiritualidade saudável. Olha que doideira. Davi está no Salmo 19 falando para Deus o que ele tem aprendido com Deus, o que ele tem apreendido de lições, né? Apreendido do que ele vê. Davi está declarando aqui que os ensinos dele são maravilhosos, mas você não vê nesse salmo algum tipo de ritual. Preste atenção para você não deturpar minhas palavras. No salmo não aparece um ritual, não aparece uma liturgia, não aparece no caso de hoje seria uma campanha, não aparece uma regra. Davi está sozinho, contemplando a natureza, reconhecendo o que Deus fez, reconhecendo os ensinos de Deus, e isso por si só fez Davi e faz Davi se elevar. Se você inclusive ler a sequência do Salmo 19, que é pequeno, eu sugiro você ler antes de dormir, é uma boa inclusão para a sua mente, é um bom input. Na sequência, é uma sequência evolutiva. Ele começa com uma narrativa e vai literariamente falando, fazendo uma dissecação literária, ele vai evoluindo a conversa com Deus. Isso me mostra que uma espiritualidade saudável não depende de rituais, liturgias, regras e nem de quatro paredes. Não sou contra a igreja institucional, mas não é isso que define uma espiritualidade saudável. O que define uma espiritualidade saudável é a sua vontade, o seu interesse, a sua convicção de viver uma vida com Deus. Onde estiver, como estiver, da forma que estiver. Uma espiritualidade saudável começa por aí. E esse relacionamento com Deus, com o Eterno, vai te transformando. Porque é impossível, qualquer psiquiatra, qualquer psicanalista vai falar isso que eu vou te dizer. É impossível você andar com uma pessoa e não ter um pouco dela em si e dar um pouco de si para a pessoa. Você caminha com alguém durante um longo tempo, durante um longo prazo, durante dias, meses, semanas, viaja com alguém a trabalho e fica uma semana com essa pessoa, dormindo no mesmo hotel, almoçando, fazendo as refeições juntos, cumprindo as tarefas juntos. Algo você aprende, algo você dá, algo você pega, algo você doa.
Isso é inevitável, inevitável, inevitável. Da mesma forma com Deus, uma espiritualidade saudável começa caminhando. Não é no ritual, não é na liturgia, não é nas quatro paredes que tem algo cósmico, algo especial, uma unção diferente, que ali as coisas acontecem. Esquece isso. Se a sua espiritualidade depende disso, você está se auto-enganando, é uma autossabotagem, é uma hipocrisia, uma mentira. Se você não consegue ter uma espiritualidade saudável com Deus, um relacionamento com Ele, independente de quatro paredes, independente da liturgia, independente de rituais, independente de campanhas, independente de regras, se você não consegue fazer isso, me desculpe, mas você não tem um relacionamento com Deus. Você não tem. Você segue uma programação, você segue uma série de ritos, você faz tudo que mandam, mas você não tem um relacionamento com Deus. Davi, no Salmo 19, que é o objeto de estudo hoje de sabedoria, Davi no Salmo 19, ele está sozinho, contemplando os céus e começando a manifestar nele ali uma percepção de ensinos de Deus, aprendizados de Deus, e certamente Deus falando com ele sobre tudo isso, e ali tem um relacionamento concreto, no meio de um pasto, no meio de uma relva, no meio de uma montanha, no meio de um deserto, existe um relacionamento. Então, se você baseia a sua espiritualidade em ritos, em mandamentos de homens, em regras, em paredes, em cadeiras, em programações, em eventos, em luzes, em fumaças, em retetés, em seja o que for, se existe uma base para a sua espiritualidade, se existe um apoio para a sua espiritualidade, você não tem uma espiritualidade. Você não tem uma comunhão, você não tem um relacionamento. Porque eu não preciso de nada para amar minha esposa. Nada, não preciso de nada para amar meus filhos. Eu não preciso de nada, não tem motivo, não tem razão, circunstância, não tem. É o que é, independente da conta bancária, independente da situação que estejamos, independente do local que a gente mora, num barraco, numa casa, numa mansão, independente de estar no Brasil, não interessa. O relacionamento de Davi aqui no Salmo 19 é um relacionamento pessoal, reto, entre ele e Deus. É um relacionamento direto, é um relacionamento sem apoios, sem muletas e sem amuletos, sem sincretismos, sem nada. Talvez você não vá ouvir isso de outros pastores, porque eles precisam, muitos, não são todos, pelo amor de Deus, mas muitos precisam que você ache que você precisa dele. Muitos precisam que você ache que você precisa da igreja dele. Muitos precisam que você ache que você precisa da liturgia, da regra, do passo a passo, das 7 campanhas, dos 3 mergulhos, dos 5 não sei o que. Não precisa, não precisa. Não precisa. A sua espiritualidade só vai ser real e saudável quando você aprender a viver uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, independente de qualquer coisa. E Ele mesmo fala isso. Ele mesmo fala isso. Não há profundidade, não há altura, não há morte ou vida, não há doença ou cura, não há nada que nos separe do amor de Deus. Não há nada. Não há nada. Você não precisa de nada nem de ninguém para ter um relacionamento incrível com Deus. Salmo 19 fala isso. Então hoje a palavra, hoje a chave de aprendizado é aprendizado. A chave mestra que pode mudar a sua história até final do ano, que pode melhorar o seu 2022. Flavinha, saudade querida, obrigado. A chave de sabedoria do Salmo 19 é aprendizado. Davi está declarando o que ele aprendeu com Deus, do que ele
aprende a observar as obras de Deus. A palavra aprendizado, apesar de não estar escrita, ela está presente em todo o Salmo 19. E para você que é empreendedor, entenda que você precisa ter essa palavra no seu dia a dia. Aprendizado. Tanto no sentido técnico, cursos, estudos, faculdades, graduações, livros, quanto aprendizados de vida. Aprender com pessoas, aprender com situações, aprender com Deus, obviamente. Para você que quer ter uma mentalidade saudável, já falei, exclui o que é nocivo à mente, exclui o que mancha a mente, igual um carvão mancha uma camisa branca, exclui isso. Programas de TV, séries, livros, pessoas, atividades, locais, inclusive empregos. E inclui no seu dia a dia, primeiro exclui, depois inclui no seu dia a dia tudo que é saudável, tudo que é nutritivo, que nutre a sua mente. Boas companhias, bons ambientes, boas atividades. Eu tenho costume com a minha esposa que se não tiver, toda quinta-feira é o nosso dia. Toda quinta-feira é o dia do casal, o dia de fazer alguma coisa diferente. Nosso, só nós dois. E se não tiver nada no bolso, a gente sai para comer uma pipoca. E já fizemos isso. Sair para ir na pracinha comer uma pipoca, porque isso nutre o coração. Isso nutre a mente. Isso nutre a alma. E por último, para quem quer ter uma espiritualidade saudável, se a sua espiritualidade depende de alguma coisa, é porque você não tem espiritualidade. Se a sua espiritualidade depende de ritos, paredes, pessoas, intercessores, intermediadores, melhor dizendo, não intercessores não, intermediadores, interlocutores. Se a sua espiritualidade depende de qualquer coisa, é sinal de que a sua espiritualidade ela é inexistente. Na verdade, você só cumpre regras, ritos, programas e acha que está fazendo algo que te aproxima. Na verdade, não. Na verdade, espiritualidade saudável é uma decisão de ver Deus, de entender, de se aproximar. Como Davi fez no Salmo 19 e como ele fez em outros momentos. Uma decisão de conectar. Uma decisão de ouvir. Uma decisão de percebê-lo no seu dia a dia. Tá bom? Beijão no seu coração. Uma excelente sexta-feira. Amanhã às 10 horas da noite eu vou estar aqui de novo falando sobre o Salmo 20. Falando de chave de sabedoria do Salmo 20. Se eu fosse você, eu não perderia e chamaria mais 10. Tá bom? Um abraço para vocês, obrigado, bom descanso. Até mais.